Esse vídeo possui spoilers do mangá. Se persistirem os sintomas, se isolem das redes sociais. ずっと同じ夢を見るんだ。開拓地で首を吊ったおじさんの夢だ。なんで首をくくる前に僕たちにあんな話をしたんだろうって。そんなのわかるわけないだろう。誰かに許してほしかったんでしょう。マルセルを置いて逃げた私たちに何か言えるわけないのにね。僕はなぜかこう思うんだ。あのおじさんはきっと誰かに裁いてほしかったんじゃないかな。いや、4年ぶりだな。Attack on Titan é genial. É interessante como uma frase aceita tão amplamente pode mudar em questão de meses. Hoje, eu sou julgado de todos os lados por proferi-la. O fato é que Attack on Titan se tornou um evento mundial e furou bolhas para bem longe só dos consumidores de cultura japonesa. Quando você tem tamanha variedade de público, você também terá grande variedade de opiniões e visões de mundo. Que é uma maneira educada de dizer gente pra caralho em discussões de internet que não vão levar a lugar nenhum. E é interessante notar como os que mais desaprovam o fim do mangá são dois opostos. De um lado, aqueles que acham a escolha de retratar temas tão pesados problemática por si só, e foi acentuada ao extremo com o capítulo 139. Do outro, as pessoas que acham que o Eren tinha que ter matado todo mundo mesmo e ele é um invencível, pica das galáxias imaculado. E o 139 destruiu isso. Uma coisa eu tenho em comum com esses dois tipos de pessoa. Eu também não gosto do último capítulo. E por motivos bem parecidos dos que acham extremamente problemático. Mas até o 138, Attack on Titan ainda é genial. E é aí que eu vou divergir dos caminhos e mostrar pra vocês a verdadeira verdade de que tem a solução. E corta esse papo. Isso é justamente o contrário do que é a própria filosofia de Attack on Titan. E eu quero expressar minha opinião e interpretação nesse vídeo sobre uma das melhores obras que eu já consumi em minha vida. É um conceito de mundo simples e atrativo, não é? A humanidade vive cercada por muralhas, o que sobrou no mundo foram bestas implacáveis gigantes que devoram humanos, e existe um grupo militar heróico disposto a mudar isso, mesmo que pareça uma ideia impossível. Naturalmente, as ideias básicas do plot não são revolucionárias para um shounen. Protagonista com objetivo desafiador e motivações empáticas, que se destaca pelo empenho, um poder adormecido que se revela na hora certa, um conflito adolescente de personalidades e ação e violência gráfica em um nível bem acima do que já é suficiente. Além de muitas outras coisas que você já viu infinitas vezes nessa mídia. Mas à medida que a história avança, dá pra perceber que há em Shingeki uma consciência muito grande do que esses símbolos significam e de como ressignificá-los ao longo da história. E esse é um processo fundamental para entender o mundo dentro e fora das telas. "この世に真実などない。それが現実だ。誰だって神でも悪魔にでもなれる。誰かがそれを真実だと言えばな." Poucos períodos são tão poderosos. A frase em si não exprime complexidade alguma. Esbanja uma simplicidade que parece natural e até óbvia se observada de longe. Mas é o contexto que a envolve que faz com que ela soe como a última trombeta do arrebatamento. Nós estivemos desde o começo acompanhando esses personagens, sentindo suas perdas, vibrando por suas vitórias, acreditando no porão, no mar, na liberdade. É fácil conceber quem está do lado errado, ou pelo menos nós somos induzidos a pensar que é fácil. A única opção é a radicalização contra um adversário que nem conhecemos, mas julgamos baseado em nossa vivência. Enxergamos o mundo por uma lente pequena e suja, mantendo sempre a sensação de saber de tudo, de ter a condição para ponderar as situações. Pois as ideologias trazem resposta para qualquer pergunta. Para quem dedica a vida a um mundo metafísico, como era a perfeição para Platão, a realidade sempre vai ser o retrato imperfeito da tentativa. Esse caminho leva à frustração, pois nenhum resultado é definitivo ou 100% acurado.
a existência é cercada pela incerteza. A diferença entre o bom soldado e o assassino é quem está do outro lado da arma. Como presente nas letras de duas OSTs, a dualidade entre o anjo e o demônio, o destruidor e o criador, é motivo de angustiante dúvida. Quem carrega o ideal não é justamente o incapaz de atender a ele sem sufocar de hipocrisia? Precisamos alcançar nossos objetivos ou preservar nossos meios. Se o mundo é tão grande e diverso, esse é um caminho que exige a renúncia à empatia. Não à toa, o Flock é um dos personagens mais maquiavélicos nas ações. 巨人を滅ぼすことができるのは悪魔だ。 Sempre é necessário um ser maior que a própria existência, um símbolo, que seja um deus ou um demônio, mas que seja um mito, para assumir a autoria de uma ação coletiva. Nações e culturas erguem ídolos e podem também derrubá-los. Só que para evitar isso e liderar um programa a pontos extremos e desumanos, é necessária mais que uma ideologia, é necessária uma doutrina. A doutrinação é uma forma de controle, uma vez que a narrativa não pode ser contestada, sob perigo de morte como o pai do Erwin sofreu. O espelhamento metódico de uma ideologia pode levar ao apagamento da individualidade, ou à reação diametralmente oposta. Grisha, que foi doutrinado por seu pai a acreditar que a fundadora Ymir matou e aterrorizou com o poder dos titãs, decidiu sem demora que as escrituras antigas só podiam ter uma interpretação. A fundadora Ymir ajudava o povo com o poder dos titãs. Os herdeiros daquele poder só podiam ser fruto de um presente divino recebido pela fundadora, repetindo o mesmo erro com seu filho Zack, que cresce carregando as expectativas de uma revolução. Um soldado feito de desempenho, mais instrumento que indivíduo, lutando incessantemente para agradar um sistema justamente na época de formação de caráter. Processo que não por acaso gera Gabi. Mas talvez o maior expoente do que a doutrina é capaz de criar em Shingeki é o Reiner. Mesmo como um garoto sensível e dedicado, crescendo em um ambiente totalmente hostil, é possível se tornar um assassino em massa apenas fazendo seu trabalho, o que lembra um certo capítulo da história. Entre 20 de novembro de 1945 e 1º de outubro de 1946, se estabeleceu na Alemanha o famoso Tribunal de Nuremberg, organizado pelos aliados para julgar os diversos crimes de guerra dos nazistas. Esse foi um julgamento simbólico, para reprimir os atos demoníacos, que só podiam ter sido feitos por monstros, e deixando de lado alguns crimes de guerra dos próprios aliados. Mas foi em 1961, durante outro tribunal, dessa vez na Cidade Santa, que a escritora e filósofa Hannah Arendt, judia e alemã, escreveu seu livro Eichmann em Jerusalém, e mudou a forma como a comunidade intelectual via o assunto. Adolf Eichmann, segundo a escritora, não possuía profundidade diabólica. Seus atos eram ordens executadas sem reflexão. Ele não era um monstro, ele era um homem. Era um sujeito normal, em um sistema hierarquizado rigidamente. Para ele, organizar uma câmara de gás era tão banal como bater o ponto no trabalho. Óbvio que o conceito de banalidade do mal causou muita polêmica na época, e causa até hoje, pois forçava as pessoas a olharem para si mesmas e as ações automatizadas diárias. Arendt até chama atenção para os judeus que constituíam uma polícia subordinada dentro dos guetos, contribuindo para a crueldade com seu próprio povo. Talvez como um mecanismo contra a autodestruição, o agente sacrifica suas convicções, honra e dignidade. O que entendemos como mal é um conceito distante, puro, isolado e principalmente calculado. Entretanto, para Hannah, o mal talvez esteja intimamente relacionado com a ausência de pensamento naquele que o pratica. Essa, infelizmente, é uma máxima que se repete pelas eras, principalmente por meio de uma patologia fatal para a humanidade: o esquecimento. Quais as consequências quando um povo perde sua memória?
哀れだ。歴史の過ちを学んでいないとは。レイス王によって世界の記憶を奪われたのは悲劇だ。だから何度も過ちを繰り返す。 Esse processo de esquecimento se mostra muito presente nas ideologias totalitárias. Depois da queima de livros, a história é reescrita conforme as necessidades dos líderes, como já abordado aqui, e ai de quem enxergar falhas nela, como também já abordado aqui. Mas o que não foi abordado aqui foi um movimento de oposição. Se ao redor existem trevas de ignorância e conspiração, é o conhecimento que gera contrapeso. Conhecendo os erros do passado, o ser humano pode mudar e evoluir. Assim como a herdeira do mundo percebe que não poderia controlar o fundador e se veria presa como seus antecessores, carregando todo o conhecimento do mundo, mas inutilizada. É lutando contra o pai dela que o rompimento do regime acontece. E a ênfase é tão forte e explícita que o nome da rainha que devolve a memória a seu povo, o libertando da alienação, é história. Todavia, se a passagem do conhecimento é a passagem das memórias, o que é original e o que é herdado? お前はまだ兄のところに通っているだろう。それは本当にお前の意志か。何を。記憶が人を形成するのなら、お前の一部はベルトルトになっちまったんだよ。 Haverá informação ou ideologia que não interfira na sua personalidade? Como você pode ter certeza que possui suas próprias ideias se você é o produto constante de tudo que veio antes? Será possível uma revolução que não crie nada novo? O modo como as gerações se organizam em prol do novo e herdam os mesmos erros dos seus pais já foi abordado aqui em um vídeo do Nerd Void. Mas em Attack on Titan é diferente, pois há toda uma autoconsciência sufocante do processo e um sentimento de inevitabilidade cruel. Toda a angústia desse ciclo parece transbordar da própria existência. Entretanto, se a vida evolui sempre almejando a sobrevivência, a liberdade é inalcançável. Não se tem a liberdade de nascer. O próprio nascimento é uma sentença de morte. Não obstante, ele deixa a dúvida de que talvez a liberdade possa ser buscada em vida. A liberdade é um dos temas centrais de Shingeki no Kyojin. Não é apenas uma questão de símbolos e signos. É um assunto explicitamente em debate durante todo o andamento da história. Afinal, já começamos sendo apresentados a esse mundo contido por muralhas, trancados em uma gaiola como pássaros. Vemos a imagem da liberdade vestir vários mantos para diversas pessoas diferentes, mas duas dessas em especial, os irmãos Jäger, sentem que têm um compromisso maior que qualquer outro para com as missões que se prometeram. Existem esses conceitos, diametralmente opostos, entre as visões desses dois sobre o que causou a perda de suas liberdades, o que trouxe esse conflito desgraçado e complexo para suas vidas, e como resolvê-lo de uma vez por todas. Os caminhos tomados pela liberdade dos seres humanos tendem a oprimir e sufocar a liberdade dos outros de sua própria espécie. Nós não estamos falando de uma liberdade de compra ou de gosto, é uma liberdade de vida. 他人から自由を奪われるくらいなら、俺はそいつから自由を奪う。 Para Zack, esse já é sofrimento suficiente. A única maneira de parar com isso é com a não existência. Para Eren, a violência completa é o único caminho para acabar com isso de uma vez por todas. E essa é a ideia mais sensual possível. Pois a liberdade é a única coisa que parece comparável à existência. A busca pela liberdade legitima ações, principalmente quando há um sentimento de pertencimento gerado por um sofrimento coletivo sistematizado de um povo. A vida se torna algo menor, até insignificante. Para alcançar o seu ideal, vale tudo. Esterilizar uma etnia
ou matar bilhões. A batalha pela liberdade é infinita e sangrenta. E graças à relativização da vida, talvez nunca chegue a um fim. A ideia de ser extraordinário, morrer por algo maior que si, é uma fantasia militar constante e incorporada cinematograficamente pelo próprio anime. Mas aos poucos as contradições são expostas. Se sacrificar pelos outros não faz de você melhor. Estar vivo é a maior conquista. だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。 Personagens vão amadurecendo e entendendo seu motivo para continuar vivendo. Mesmo privado até da liberdade de morrer, Reiner persiste. Ele busca outro caminho, ele entende suas limitações, o mundo é grande, concessões terão de ser feitas. A liberdade não vai ser absoluta no mundo real. Tendo visto por meio dos caminhos, Eren sabia a complexidade do que o esperava. きっと壁の外には自由が。 Prestes a quebrar com o desapontamento, só surge uma pergunta. 向こうにいる敵全部殺せば俺たち自由になれるのか E disposto a preservar seu sonho infantil, vem a única e mais simples resposta possível. 俺は進み続ける敵を駆逐するまで。 Esse é um ponto decisivo na temática de Shingeki como um anime de ação. A desumanização de um grupo para tornar sua imagem repugnante está no cerne dessas ideologias. O nosso inimigo só pode ser uma abominação, um chamariz de aversão que convoque qualquer cidadão de bem a derrubá-lo. Para nossa própria sanidade, não pode haver humanidade em quem está do outro lado da arma. E é por isso que Eren se nega tanto a acreditar que Reiner e Bertholdt possam ser responsáveis pela morte da sua mãe. A própria descoberta de que os titãs são humanos faz Levir duvidar de suas crenças, pois eles eram a perfeita representação dos inimigos da humanidade, embora essa ideia não freie completamente as disputas internas humanas. Nós contra eles é uma figura recorrente na vida real, e se a compreensão sem radicalização de alguns personagens se ligam diretamente à democracia, a renúncia do Eren à empatia e a destruição sem reflexão é um caminho totalmente ditatorial. E as referências que trabalham com os regimes nazistas e fascistas do século XX aqui não são nada sutis. Está na língua, na ambientação, na tecnologia. Esse mundo não é só uma casca vazia superficial. Ele exala a história. Cada ato é político. Cada lado revela uma nova decisão baseada no seu revisionismo do passado. Todos com o objetivo de denegrir o inimigo como menos que nada. Como a única coisa mantendo eles longe da felicidade. Se a economia alemã tinha como base a pilhagem na Guerra Relâmpago, todo o domínio de Marley é constituído em cima da superioridade militar dos titãs que eles controlam e do sangue eldiano. A decisão dos Sayama de mergulhar dentro das entranhas da sociedade marleana e tratar seus protagonistas como os invasores do primeiro episódio é um dos pontos mais enriquecedores dessa história. Agora que você conhece cada lado, para quem você torce, há vencedor que satisfaça a demanda? Onde está o inimigo que procurávamos desde o começo? 敵は何だと思う? そこ。 Enquanto houverem diferenças culturais, históricas e sociais, o ser humano não será capaz de viver em paz, seja em grupos ou individualmente. A dor e a origem do outro motivam seu próprio caminho. Os inimigos são inimigos porque a necessidade é que eles sejam, não porque há uma ação coordenada consciente. Independente das condições, você é o inimigo. Você vai performar como esse alvo para alguém em todos os momentos da sua vida. Você vai errar.
As forças imaginárias que nos unem, assim como os caminhos, nos levam a fazer escolhas que parecem não ser nossas. Para Eren, isso precisa acabar de uma vez por todas. Então ele faz a escolha, aquela que ele julga inescapável, ainda que ele possua toda a consciência do processo. Ele conhece a história do mundo, a dor das pessoas, as possibilidades intermináveis da resolução da existência. E mesmo assim o faz. Nesse contexto, o estrondo se torna a ação mais vil que o ser humano poderia querer. Sem ignorância, apenas a consumação, um único ato puro de maldade já feito. Mas afinal, foi uma escolha? Você provavelmente já escutou essa justificativa centenas de vezes. Mas o que realmente significa não ter escolha? E ter escolha é realmente tão relevante? O conflito entre Marleyanos e Eldianos é mais que uma guerra de narrativas ou de território. É um ciclo manchado de sangue e de ódio que envolve seus descendentes, que os faz atirar primeiro e perguntar depois. Qualquer um dos dois lados pode alegar a ausência de escolha. Suas ações não são coisas para se orgulhar, e se renovam a todo instante. Mas é aí que vem um toque muito legal do Isayama. O paradoxo de Bootstrap é um dos conceitos mais famosos de viagem no tempo, explorado de diversas formas em diversas mídias. Digamos que você possui uma cópia dos estudos originais de Isaac Newton e decide voltar no tempo para pedir um autógrafo para ele. Ao ver os estudos, ele fica embasbacado e decide analisá-los a fundo, criando o estudo original. Mas de onde veio a informação? Um ciclo sem fim é criado, um ciclo que não tem desencadeador, apenas mensageiros. O Isayama usa esse ciclo para sobrescrever o já inesgotável ciclo do ódio, criando uma relação de codependência, dando a entender que todas as escolhas já estavam previamente tomadas e Eren é o mensageiro final e inicial, embora ele possa não perceber o que isso significa em sua totalidade. Mas é uma peça faltando no tabuleiro. A Ymir é a passividade e tudo que o Eren teme. É a escrava que confunde amor com ódio e desprezo, por nunca ter recebido afeto real na sua vida. A garota da maldição é instrumentalizada sem resistência, apenas desejando ser útil a alguém. E da sua espinha, milênios de sofrimento são derivados. Para a fundadora, não era questão de escolha, mas de motivação. Tudo que ela conhecia e acreditava era uma distorção macabra da realidade. Quando finalmente acordada por seu nêmesis, o poder é total, como se os portões do inferno se arrebentassem com tudo que foi armazenado. Todavia, há uma pedra no caminho. O ato da Mikasa mostra que o amor e o dever não só são dissociáveis, como também devem ser, para que as pessoas não se apaguem como indivíduos. A empatia que a Ymir tanto buscava nas outras pessoas não precisava decidir os seus atos de servidão ou agora de retaliação. O tempo todo estava ao alcance de uma decisão. A verdade é que sempre há escolha. Apenas temos medo das consequências que virão às nossas custas. Para que elas não ultrapassem a linha imaginária estabelecida por suas consciências e no fim do dia possam dormir bem, focadas apenas no seu objetivo principal. みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。 Ter todas as escolhas a todo momento é angustiante demais, é contraditório, o livre-arbítrio vem com preço alto. これが自由の代償だと分かっていたなら払わなかった。 O Eren coloca em si mesmo a limitação de não impedir seus amigos, porque o emocional humano sempre vai coexistir com a nossa objetividade. Sempre seremos corruptíveis, influenciáveis, falhos. Esse é apenas um complemento para o nosso lado racional. Iremos evoluir como animais sociais, buscando a nossa sobrevivência, a nossa multiplicação, a nossa perpetuação, mesmo contra as dificuldades impostas por nós mesmos e nossos semelhantes. Nada é mais valioso que viver, amar, sentir e começar de novo.
Se os Titãs Puros são um novo aspecto da já repetitiva alegoria que se iniciou com os brilhantes filmes de Jorge Romero, os Titan Shifters são algo completamente diferente. São agentes humanos que exercem o poder, se instrumentalizam para a violência, possuem as convicções perpetuadas pelas gerações e, no caso do fundador, podem alienar alterando a memória. Se essa não é uma metáfora perfeita para o modo como a ideologia age dentro da série, eu não sei mais o que é. Shingeki opta por incorporar em si mesmo alguns elementos da narrativa na música, na montagem, na ambientação e etc. Começando pela visão dos personagens, para aos poucos ir plantando dúvidas e reflexões sobre os acontecimentos passados, até um momento de explícito questionamento. Por meio desse método, o Isayama brinca com o próprio storytelling pela forma e pelo conteúdo. Esse próprio vídeo é uma versão no meio da guerra da internet. Eu estou usando meu conhecimento e técnicas de edição para te convencer do meu ponto de vista. Essa consciência da construção narrativa dentro e fora das telas pode ser um trunfo desperdiçado, haja vista como o público se organizou. Mas não deixa de ser um assunto extremamente atual e foi provado na prática mesmo que não intencionalmente. Embora eu provavelmente nunca saiba os motivos por trás do capítulo 139 e o que levou ele a concentrar essa quantidade imoral de subversões de tema e roteiro, eu acho que o que a obra traz é verdadeiramente especial. Shingeki no Kyojin mudou minha vida, e finalmente estamos perto de ver o desfecho animado. Independente do que a MAPA escolha fazer com o final, eu tenho a certeza que eu acompanhei um clássico moderno, e tendo dito tudo isso, eu não tenho mais medo de dizer que Attack on Titan é genial. Esse roteiro demorou 10 meses para ficar pronto e passou por mais alterações do que seria possível contar. Foi um longo trabalho que eu só tive coragem para terminar porque é um projeto muito passional. Claro que esse é só o aspecto temático do porquê eu acho o anime tão incrível. Então, se o vídeo tiver bom desempenho, eu terei muito menos trabalho em fazer uma parte 2 analisando o roteiro e ainda menos fazendo uma parte 3 analisando as músicas. A essa altura, eu ironicamente só me sinto livre de ter terminado e poder dormir tranquilo. Você concorda com alguma das coisas faladas aqui? Você discorda de alguma das coisas faladas aqui? Me deixe saber aí nos comentários. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Siga o Nerd Void nas suas redes sociais e ouça nosso podcast presente no Deezer, Spotify e no site do Yellow Submarine Nuclear. Além disso, dá uma checada no nosso canal de lives lá na Twitch. Até a próxima!